Ô, gente, olha só, o Cruzeiro contra o Z6, são 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Essa é a campanha do Cruzeiro nesse recorte até a 27ª rodada. Vitórias contra Juventude, Fortaleza e Sport, lá no primeiro turno do campeonato. Juventude, Fortaleza e Sport. Contra o Atlético Mineiro, o Cruzeiro empatou, né? No recorte também lá no primeiro turno. O Cruzeiro empatou agora contra o Sport e o Cruzeiro empatou contra o Vitória, naquele jogo merda lá no Barradão. E o Cruzeiro perdeu do Santos. Então, tô pegando a ordem, o Atlético Mineiro, vem Santos, e aí vai descendo ali, né, que tem na zona de abaixamento, Juventude, Fortaleza e o Sport. E o Vitória, né, antes aí do Juventude. São times que estão ali na parte de baixo. E aí, Big, me preocupa porque de 7 jogos, o Cruzeiro tem 57,1% de aproveitamento, são 12 gols marcados, 3 gols sofridos, 5 jogos sem sofrer gols, 19 grandes chances, 11,3 finalizações para marcar gol, 23 finalizações para sofrer gol, 53,3% de posse de bola. Esse é o recorte do SofaScore com os números do Cruzeiro contra esses Z6. Agora, quando a gente olha para o Cruzeiro jogando contra o G6 do campeonato, que são os primeiros times, derrota não existe ainda. Espero que continue assim até o final do campeonato. Só que não é só isso. Cruzeiro venceu o Palmeiras, Cruzeiro venceu o Flamengo, Cruzeiro venceu o Botafogo, Cruzeiro venceu o Bahia 2 vezes, Cruzeiro venceu o Mirassol 1 vez, Cruzeiro empatou com o Mirassol, empatou com o Flamengo. O que acontece, cara? Qual que é a dificuldade desse Cruzeiro de encarar times na parte de baixo da tabela? Porque eu lembro que, eu não sei qual que foi o presidente, não sei se foi o do Milan, ou acho que foi o do Milan mesmo que falou na época da antiga, que ele falava que o time, para ser campeão, ele tem que obrigatoriamente, eu lembro dessa palavra que ele usou, é obrigatório vencer os times da parte de baixo da tabela. Os times que estão lá em cima, você não tem obrigação, mas você tem que buscar a vitória contra esses times. Isso. Mas se der um tropeço, ok, tudo bem, eles estão na disputa com você. Quanto menos erros você tiver com esses times na parte de cima, melhor posicionado você vai estar, desde que você vença lá de baixo. Hoje o Cruzeiro faz uma campanha muito boa com quem está lá em cima, mas quando você olha o recorde de baixo, o Cruzeiro tem... Olha que eu não incluí o Ceará, porque o Ceará tá no meio da tabela, eu tô pegando a parte de baixo. Mas assim, Big, esse recorte a gente tem que falar, porque é uma coisa que tem incomodado o torcedor e mostra esse Cruzeiro que não conseguiu tá aí na pontuação já à frente de Palmeiras e Flamengo, ou aproveitar as oportunidades quando tem na rodada. Jogando para você a bola dessa resenha aqui em relação a isso, mas aqui vai muito pelo jeito de jogar do Cruzeiro, quando ele tem que estar naquele negócio que a gente falava, propor jogo, jogar em casa, o Cruzeiro tem essas dificuldades se não for lá letal, porque quando ele joga com esses outros times, todos que a gente falou na parte de cima, a maioria desses jogos fora de casa, ou então foi em casa como foi Palmeiras e Flamengo, mas esses outros times têm a característica de ir pra cima do Cruzeiro. Aí o Cruzeiro aproveitava na velocidade no contra-ataque. Agora o Cruzeiro não tá conseguindo fazer isso. Aonde foi que o Cruzeiro não consegue mais fazer isso nesse momento do campeonato? E por que não faz isso com os times de baixo, ao seu ver? Eu vou trazer aqui alguns jogos que a gente conseguiu fazer isso. Né? Grêmio, Mineirão, Cruzeiro, o Grêmio tava muito mal, o Cruzeiro atropelou, o próprio Juventude veio aqui, o Cruzeiro fez isso, contra o Sport lá em Recife, venceu o Fortaleza no Castelão, impondo o jogo todo contra o Fortaleza, que, né, ficou um pouco mais reativo porque estava passando um momento difícil. Alguns momentos a gente conseguiu sair disso. Na minha visão, seu Valdir, o Cruzeiro ainda é um time que tem que estar no seu limite. O Cruzeiro precisa entrar numa partida com concentração máxima. O Cruzeiro tem que estar 100% fisicamente, 100% concentrado em qualquer partida. O Cruzeiro não pode, nesse momento, é um momento de construção de um time, ainda é, tem gente que não gosta, que fala, mas ainda é um momento de construção de um time. O Cruzeiro não pode se dar o luxo de entrar e eu vou ganhar a qualquer momento. O Cruzeiro tem que ser, tem que ter aquele pensamento, hoje é aquele pensamento de final. Que às vezes, seu Valdir, eu não tô falando que o jogador entra propositalmente, pô, tô relaxado, vou encarar o esporte. Não é isso. É aquela coisa mais, é natural do ser humano. Você vai no Maracanã lotado contra o Flamengo, com um plantel que tem, um plantel, talvez o melhor time das Américas, né? De plantel, né? De opção, de investimento. O Cruzeiro entrega tudo lá. Pô, se a gente entrega tudo aqui e quase sai com a vitória,
contra o Sport vai ser um pouco mais suave. Aconteceu isso contra o Ceará também. O Cruzeiro fez 1-0, na impressão que vai fazer 2-0 a qualquer momento, até fez, anulou e depois perdeu um pouco o foco. O Ceará foi lá e empatou. O Cruzeiro não tem. O Cruzeiro, o que mais me incomoda é que contra esses adversários mais fracos, quando o Cruzeiro dá uma titubeada, não tem perdão. Exatamente. Com a gente, cara. Entendeu? Eles aplicam daquilo mesmo que o Cruzeiro faz com eles de vez em quando. Sabe aquele 15, 20 minutos que você dá sabe, você diminui o ritmo, que é até quase impossível também manter esse ritmo, mas diminui um pouco, perde um pouco ali a concentração, se desorganiza um pouquinho, o adversário vai lá e faz o gol. O Cruzeiro parece que não tem margem de erro, né? O adversário tem, porque o Cruzeiro chega, acaba errando algumas vezes, mas o Cruzeiro não tem margem de erro. É só lembrar o jogo com o Ceará e o jogo contra o Santos, por exemplo. O Cruzeiro atacou, não fez... Caiu o ritmo um pouquinho, falou, vou ganhar esse jogo a qualquer momento. Mas você considera isso só com o time de baixo ou com o time de cima também? Esse jeito? Os times de cima, normalmente, o Cruzeiro mantém a concentração quase o tempo todo. Que tá naquele limite que você quer dizer. Diminui o ritmo físico, ele segura na organização. E esses jogos, né, contra a turma de baixo, o que atrapalha isso? O Cruzeiro tem que estar o tempo todo focado no jogo, não pode se desorganizar, porque com a gente não tem perdão. Eu costumo te falar aqui, até analisando alguns adversários, o Sport ontem. Seu Valdir, se o Sport estivesse jogando, e se jogar o que jogou contra o Cruzeiro ontem, o Sport não estaria de forma nenhuma no Z4. O Bragantino entregou tudo aqui no Mineirão. E o Cruzeiro teve que capinar sentado para poder virar aqui a partida, né? Então a gente vê que existe também essa... Porque os adversários... Isso não acontece só com o Cruzeiro, não. Eu acredito que acontece com o Flamengo e com o Palmeiras também. O adversário lá embaixo quer tirar a ponta. Eu quero levantar minha moral contra o grandão aqui, ó. Entendeu? Os caras vêm entregando tudo. E você tem que estar no ritmo deles. E ontem, por exemplo, né, na minha visão, o Cruzeiro desfalcado. A estrutura, quando mexe na estrutura, faz diferença, sim. Ainda perde o Matheus Henrique logo no início, né? Então, isso atrapalha. Não deveria? Claro que não. Um time que quer ser campeão, você acabou de dizer, não pode perder ponto pro Sport, pro Ceará e pro Santos hoje no Mineirão. Não pode. Mas perde. Já aconteceu, pontos corridos é assim. Então, o Cruzeiro mesmo, campeão, já perdeu pontos para esses times assim. Por exemplo, em 2003, perdeu pro Juventude no Mineirão. Ele não pode, mas perdeu. Não conseguiu vencer o São Caetano no campeonato. Mas às vezes acontece. Mas o problema é que acontece com o Cruzeiro tá acontecendo demais, no caso, em relação ao Palmeiras e Flamengo, né? Isso que eu quero dizer. Porque eles estão no nível que eles erram menos. Dificilmente, aí tá a diferença dos pontos. Dificilmente o Palmeiras e o Flamengo perdem ponto. Dessa forma que o Cruzeiro perdeu, né? No campo deles para esses times. O Flamengo até hoje não perdeu em casa. O Palmeiras, por exemplo, hoje tá jogando bem. Ontem nós não vamos falar, não, porque... Não, deixa pra lá, isso é outro assunto. Isso é outra coisa. Mas o Palmeiras vem jogando bem. Mas até um tempo atrás, o Palmeiras fazia aquele 1-0 dentro de casa, Valdir. Um jogo horroroso. A torcida do Palmeiras reclamava da atuação do Palmeiras, mas ele não perdia ponto ali. Tirando um começo lá com o perdeu do Bahia, mas o Palmeiras é muito... ele é muito firme dentro de casa contra esses adversários, e o Flamengo também. E o Cruzeiro peca. Não são todos os jogos, mas na cabeça do torcedor vai ficar Ceará, Santos e agora o Sport. Não tem jeito. São 8 pontos, seu Valdir. E são detalhes, cara, que fazem isso, porque a gente olha a tabela do campeonato em casa, jogando em casa, o Cruzeiro é o melhor mandante junto com o Flamengo. Os dois têm 32 pontos. Aí depois vem Bahia e Palmeiras. Não é uma coisa assim, sem noção em relação a gente ter ter 2 derrotas e um empate em casa, né? Porque olhando, analisando a tabela como um todo, né, o Flamengo e o Palmeiras também tem essas dificuldades uma hora ou outra, né? O Bahia deu dificuldade pro Flamengo ontem, o Bahia já ganhou, por exemplo, do Flamengo também. Então, esses times às vezes vão ter essas dificuldades.